Bom, aqui está mostrando as áreas, que a área de sistemas embarcados é uma área extremamente interdisciplinar, né? Estou mostrando aqui digital, analógico, sensores e medidas, motores, controle, comunicação, engenharia de software, arquitetura de computadores, projeto de chips, né? São todas as áreas que estão envolvidas em projetos de sistemas embarcados. Bom, aqui tem uma série de desafios, eu já até falei sobre vários deles. Então custo, né? De custo até que eu não falei muito não. Quando eu estava falando da televisão, eu pensei em falar, só que eu não falei. Que você pode escolher qualquer processador que você quiser. Mas normalmente você tem que ter um preço, um custo que você tem que atingir. Você não pode fazer uma televisão hiper mega boa que custa 50 mil reais. Ninguém vai comprar uma televisão de 50 mil reais. Você não tem mercado. Então, por mais que ela faça coisa, então normalmente quando você está desenvolvendo um sistema embarcado, você sempre tem uma restrição de tempo. Uma restrição de custo. Então, você tem os produtos e as pessoas pagam um valor por aquele produto. Então, você tem que desenvolver seu sistema embarcado com base nesse valor. Confiabilidade, isso a gente já falou bastante. Consumo a gente falou bastante. Complexidade a gente falou também. Facilidade de uso. Isso aqui é uma coisa interessante também, né? Assim, uma coisa que a interface com o usuário, né? A interface com o usuário é uma coisa importante. Quanto mais simples é um sistema embarcado, né, mais ele vai fazer sucesso. Né? Você tem quanto mais coisa tiver para mexer, quanto mais difícil for de mexer, então assim, quando você está desenvolvendo um sistema embarcado, é interessante você pensar na interface, seja uma interface simples, tá? Fácil de usar. Tem requisitos analógicos, tempo de mercado, foi o que eu falei, né? Que você tem um tempo para o produto ser desenvolvido e entrar no mercado. Ciclo de vida pequeno, né? Isso é outra coisa que a indústria coloca. Já ouviu falar em obsolescência programada? Que eles lançam um produto sabendo que vai ficar obsoleto daqui 6 meses. E que vai ter um outro melhor lançado daqui 6 meses. Então isso faz parte da estratégia de mercado de várias empresas, né? Que assim, ele já tem um iPad 3 já está pronto, com processador quad, com sei lá quanto de negócio, só que não, eles vão lançar o iPad 1 primeiro. Né? Aí o pessoal vai, compra. Aí passou do iPad 1 para o iPad 2 foram 9 meses. Aí lançou o iPad 2. Agora já tem mais, já tem algumas coisas a mais. Então, muitas vezes, a estratégia de mercado para desenvolver sistemas embarcados, ele prevê que o produto fica obsoleto, né, dentro do intervalo de, quer dizer, o ciclo de vida pequeno. Né, que o produto vai ter um ciclo de vida pequeno. Processamento em tempo real a gente falou também. Concorrência, né, isso aqui é mais... você tem... preocupar com eventos que acontecem concorrentemente. Correio de hardware e software. Segurança. Né, você tem... você tem vários, tem processadores, tem sistemas embarcados que são alvos de engenharia reversa, tá? Então, você tem várias técnicas para você evitar que alguém copie o seu produto, né? Então, você tem uns tipos de memória, são memórias criptográficas, que elas só começam a mandar os dados depois que você responde alguns desafios, né? Você tem criptografia, né? Então, dependendo do sistema embarcado, você tem que lançar mão de técnicas de segurança, né? Tanto para não copiarem o seu software, o seu produto, né? Quanto para eles não terem acesso às informações que estão nele. Bom, gente, então agora eu vou falar um pouco aí de microprocessadores, tá? São esses slides aqui, dá para falar meia hora em cada um deles. Só que vou falar só um pouquinho, tá? Sobre cada um deles. O microprocessador é um computador simples, normalmente é um chip, executa instruções, memória de programa normalmente é armazenada na memória ROM. Aqui tem um diagraminha, né, de um processador. Aqui seria o processador mesmo, né? Memória de dados, memória de programa, entrada e saída. E normalmente eu tenho barramentos de dados, né? E barramentos de endereço e barramentos de dados.
Então, a minha memória de dados, quer dizer, por aqui vai ter os endereços que eu quero acessar. Da memória de dados, da memória de programa. Muitas vezes eu tenho entrada e saída que é mapeada em memória também. Então, eu acesso o endereço de memória como se fosse um dispositivo de entrada e saída. Um exemplo disso é a porta paralela. Já viu? Porta paralela de PC. Hoje em dia, o sistema operacional acaba protegendo, mas se você escreve em determinados endereços de memória, você está escrevendo na porta, você está mudando o estado dos pinos da porta paralela. Se você lê determinados endereços de memória, você está lendo o estado dos pinos da porta paralela. Então aqui tem alimentação, reset, clock. No processador tem o LU, que é a unidade lógica aritmética, que realiza operações lógicas aritméticas. Isso aqui seria a arquitetura interna de um processador, né, mostrando a LU, decodificação de instruções, pilha, né, buffer de endereço, buffer de dados, temporização, gerador de clock. Eu tenho um registrador especial nos processadores que é chamado de PC Program Counter, que é o contador de programa, que ele armazena o endereço da próxima instrução ou da instrução que está sendo executada. Para executar uma instrução, o que eu faço? Coloco o endereço da instrução que vai ser executada no barramento, que aí eu vou ler de qual memória? Tem dois tipos de memória, gente, de dados e de programa. Eu vou ler da memória de programa, né? Então tem as instruções, eu vou ler da memória de programa. Aí eu vou fazer o fetch da instrução, que é carregar a instrução. Vou decodificar. O que é decodificar uma instrução? Eu vou ver o que ela faz, né? Vou ver se é uma soma, se é uma subtração, vou ler os campos da instrução que define o que ela faz. Aí vou executar. Né? Aí depois escreve os resultados e tal. Então aqui são os ciclos de execução. Então aqui está mostrando, nessa fase aqui de execução da instrução, qual memória que eu acesso? Vamos supor que é uma soma, gente, a minha instrução. O que eu vou estar somando vai estar onde? Memória de dados, né? Então pode ser que eu acesse a memória de dados nesse ciclo aqui. Né? Então aqui está mostrando um diagraminha, que aqui é o clock, aqui é o barramento de endereço, aqui está falando sobre uma operação de leitura ou de escrita. Quanto que é a operação de leitura, quanto que é a operação de escrita aqui? É read, né? W barrado é write. Então, read, leitura, write, escrita. O R não tem barrinha em cima dele, não tem? Então, quando é 1, é leitura. O W tem barrinha, não tem? Então, quando é W, quando é 0, é escrita. Então, se for analisar aqui, nesse ciclo eu estou lendo, nesse ciclo eu estou escrevendo, nesse ciclo eu estou lendo. Barramento de dados. E se o dado está válido, ele está pronto. Então, aqui está mostrando os ciclos do clock, né, e o ciclo de máquina. Então aqui uma instrução gasta para executar 4 ciclos. O ciclo de máquina é a quantidade de ciclos quantidade de ciclos de clock que uma instrução gasta para ser executada. Então aqui um ciclo de máquina, 4 ciclos de clock. Então esse aqui está executando uma instrução, esse aqui está executando outra instrução, esse aqui está executando outra instrução. Tipos de barramento. Eu tenho barramentos tipo von Neumann e barramentos tipo Harvard. Barramentos tipo von Neumann, eu tenho dados e instruções no mesmo barramento. Então eu tenho um barramento só com dados e instruções nele. E barramento von Neumann e barramento Harvard, eu tenho barramentos separados de programa e de dados. Bom, então eu passei essa parte bem rapidinho aí, que é só uma parte de revisão mesmo. Então, microcontrolador. Microcontrolador é o dispositivo utilizado para sistemas embarcados. É um processador de baixo custo, intensivo em operações de entrada e saída. Né? Se for analisar todo o sistema embarcado, ele faz muita operação de entrada e saída. Lê teclado, escreve LCD, comunica. Né? Isso são todas operações de entrada e saída. Tem muitos periféricos integrados num chip, ou seja, eu tenho um chip só que tem processador, memória, entrada e saída, tudo dentro de um único chip. São pequenos fisicamente, né? Programas de dados relativamente pequenos, ambiente de tempo real, conjunto de instruções otimizado para ambiente embarcado. Ele pode estar em ambientes hostis, né? Pode ser que tenha necessidade de eu, por exemplo, lá na rede de sensores aquáticas lá, né? Eu tenho que vedar direitinho meu sensor aquático, né?
senão entra água nele. Se entrar água nele, ele para de funcionar. Então, tem vários sistemas embarcados que eles têm que ser protegidos contra intempéries da natureza. E a questão da bateria também, que a gente já falou bastante. Bom, agora, gente, eu vou falar um pouco mais da estrutura interna, tá, de microcontroladores. O que eu vou estar falando aqui agora é meio que a teoria, porque a gente vai ver na aula prática à tarde. Tá? Em microcontroladores, eu tenho registradores de função específica que servem para configurar o microcontrolador para funcionar de maneiras diferentes. Por exemplo, eu tenho um pino no microcontrolador. Tá? Esse pino ele pode estar configurado como entrada ou como saída. Qual que seria uma função do pino estar sendo configurado como entrada? Função bem simples. Então, eu tenho uma chave, que eu aperto a chave, ela muda o nível lógico, de 0 para 1 ou de 1 para 0, de acordo com o que eu aperto a chave. Eu vou ter que ter um pino do microcontrolador que vai ler se é nível lógico 1 ou se é nível lógico 0. Esse pino tem que estar configurado como entrada, ele não pode estar configurado como saída. Por quê? Porque ele vai estar lendo os dados, né? E a saída? Se eu estou configurando como saída, o que seria mais simples possível de uma saída? Um LED, né? Então, quando eu tenho ligado ao pino do meu computador um LED, esse pino vai ter que estar configurado como saída. Normalmente, os microcontroladores atuais, você pode escolher se um pino é entrada ou se é saída. Como que você escolhe? Você tem um registrador de função específica que define se o pino é entrada ou se é saída. Entenderam? Então, esse é um exemplo de... Que mais que outro exemplo que eu posso ter de registrador de função específica? Vamos pensar na comunicação serial. Eu tenho diversos parâmetros da comunicação serial, não tem? Todo mundo sabe o que é comunicação serial? Você liga um cabo de DB9 no computador, né? Quais são esses parâmetros que eu tenho? Velocidade, stop bit, paridade, né? Controle, se tem controle de fluxo, se não tem. Tudo isso vai estar configurado num registrador de função específica do microcontrolador. Então, bit pode ser configurado como entrada ou saída, habilitação de interrupções. Eu posso habilitar ou não a ocorrência de interrupções. Registrador de controle de dados. Você tem a questão do registrador. Eu falei do exemplo da porta, né? Eu falei do exemplo do pino. Eu falei que eu vou configurar, eu tenho um registrador especial, que eu vou configurar o pino como entrada ou como saída, certo? Eu preciso de mais um registrador especial aí, não preciso? Esse que eu falei, ele é de dados ou é de controle? Que eu configuro se é entrada ou se é saída. É controle ou é dados? Controle, né? Eu vou precisar de um registrador de dados. O que é um registrador de dados? É o registrador, vamos supor que o pino está configurado como entrada. É o registrador que eu vou ter que ler para saber se o pino lá é 0 ou se é 1. Esse é o registrador de dados. É o registrador de função específica de dados. E se ele tiver configurado como saída, é o registrador que eu vou ter que colocar lá 0 ou 1 para quê? Para o meu LED acender ou apagar. Entendeu? Então eu tenho registrador de função específica de dados e de controle. De controle vai configurar as coisas. De dados, eu vou estar mandando coisas ou recebendo coisas dele. Vou estar lendo ou escrevendo no meu periférico. Mapeados em memória. Normalmente eu tenho endereço. Todos esses registradores são mapeados em memória. Eu vou ler o endereço. Só que, imagina, se eu falar com você, imagina um software, um código, que está lá, lê o bit 7 do endereço 5, lê o bit 4 do endereço 20. É um código difícil de entender, não é? Concorda? O que é o bit 5 do endereço 20? Não sei, né? Então, o que normalmente o fabricante do microcontrolador já fornece para você? Um define, em C. Um arquivo de definições, que aí ele define lá o endereço 20 e define como sendo o nome do registrador. Então, no seu código lá, vamos supor que o registrador chama P1dir, é o que controla a direção. P1dir, porta 1, direção. Então, o P1dir, em vez de ele estar lá no endereço 6, vai estar lá P1dir. Então, você vai estar acessando P1dir. Vai ser muito mais fácil você entender o código, certo? Então ele é mapeado em memória, só que para você programar, normalmente você tem um define que mapeia esse endereço no nome, que normalmente é o nome que você tem no datasheet. Então aqui está mostrando um diagraminha, né?
SFR é Special Function Register, registrador de função específica. E Data Transfer, esse aqui é de controle, esse aqui é de transferência de dados. Então, está mostrando aqui o periférico, né? Vamos supor que esse periférico é uma porta de entrada e saída. Aqui está definindo se vai ser entrada ou saída, e aqui está definindo qual valor que tem nela. Tá? E aqui está o microcontrolador. Isso tudo está dentro do microcontrolador, tá, gente? Aqui tem um mapa de memória de um microcontrolador PIC. Vários exemplos aqui, é um microcontrolador da família PIC, tá? Que mostra aqui. Não vai ser o mesmo que a gente vai usar na sala. Mas aí, meu objetivo aqui é mostrar as coisas de uma maneira mais geral. Tá? E de vez em quando eu dou alguns exemplos. No laboratório, a gente vai estar... antes da prática, eu vou estar explicando como é que funciona aquele microcontrolador. Vou estar explicando o que vocês precisam saber para fazer a prática. Tá? Mas aí, tipo assim, toda a teoria eu já expliquei antes, agora na parte da manhã. Então aqui está mostrando aqui, ó, o mapa de memória. Eu tenho... eu falei de registradores de função específica, né? Eu tenho também registradores de uso geral. Tá? O que seriam os registradores de uso geral? Pensa em linguagem C. Pensa que está programando em linguagem C. Você vai usar os registradores de função geral quando você está programando em linguagem C. Variável. Quando você declara lá int i, o que você fez? Pegou um registrador de uso geral e chamou ele de i. Né? Esse microcontrolador aqui, ele tem 68 bytes de memória de registrador de uso geral. Ou seja, você pode ter 68 variáveis de 1 byte. Ou um vetor de 68 posições. Né? Então, vocês observem que é bem limitado, né? Quando vocês estão programando para PC, vocês não pensam nisso, né? Quanto de memória que vocês têm. Vão só alocando, né? Aqui você tem que saber, ó, meu microcontrolador tem 68 bytes só. Hein? Vai dar para fazer o que eu preciso? Só que esse microcontrolador aqui é um microcontrolador bastante antigo, tá? Um computador aí de 10, 15 anos. Então, os atuais, eles têm um pouco mais de memória. Assim, você vai achar que tem menos. Muitas vezes eles chamam de memória RAM. Registrador de função geral. E RAM é a mesma coisa, tá? Para microcontrolador. Hoje em dia, os menores vai ser 256 bytes. O que a gente trabalha, eu acho que tem 512. 512, né? O que a gente vai usar no experimento tem 512 bytes de memória. Já é memória demais, né? Tendo em vista que esse aqui tem 68. Então, isso aqui, então, o registrador de uso geral são... Então, está aqui, ó, o registrador de uso geral, que são as variáveis. Toda vez que você aloca memória, você está alocando esses registradores. Aí tem registrador de controle de interrupção, registrador PC, né, que endereço da instrução. Esse tris A e esse tris B, ele serve para configurar se é entrada ou se é saída. Porta A e porta... Esse aqui é o registrador de função específica de controle dos pinos de entrada e saída. O port A, port B, é o registrador de função específica de dados das portas. Tem outros aqui que não vale a pena citar. Tá? Só para vocês terem uma ideia do mapa de memória, de quais registradores tem de função específica e de função geral. Interrupções. Bom, gente, vamos supor que eu quero ler o valor de um pino. Eu quero ler a chave. Eu falei da chave lá, não falei? Eu quero ler se a chave está apertada ou se não está. Como que você faz isso por software? Não tem quadro aqui. Como que você faz isso por software? Certo. Mas em C, como é que seria isso? Vamos supor que o meu registrador já está mapeado. Eu tenho lá ele chama, vamos supor que eu já tenho um nome para ele, é P1. É como se fosse uma variável, é um define P1. Mas como é que eu vou fazer lá no código? If P1 igual a 0, né? Aí quer dizer que apertou. Vamos supor que 0 é quando aperta. E 1 é quando não aperta. If P1 igual a 0, quer dizer que apertou. Né? Aí você faz alguma coisa. Else é que não apertou. Você faz uma coisa que não apertou. Esse tipo isso que eu falei aqui agora, chama espera ocupada. Você tem que ter um while infinito que fica executando esse if toda hora. Entendeu? Você vai estar o tempo todo
vendo se o negócio mudou ou se não mudou. Seu software tem que ficar rodando no... Então, por que chama espera ocupada? Ou polling, chama de polling também. Por quê? Você fica o tempo todo preso, o seu processador executando, lendo o estado do pino. Se ele mudou, se ele não mudou. Isso é bom? Não, né? Porque eu não posso fazer mais nada, né? Fica o tempo todo lá. Ou se eu faço alguma coisa, se eu estou fazendo essa coisa, eu estou deixando de ler o pino. Então, imagina o equipamento lá que você aperta e ele não responde. Porque o seu código já estava executando outra coisa lá na frente. Uma solução para esse problema é chamada de interrupção. Na interrupção, você pode estar fazendo qualquer outra coisa, seu código pode estar executando qualquer outra atividade, que quando o dispositivo muda o valor dele, ele gera uma interrupção. O que é gerar uma interrupção? Eu tenho meu fluxo de execução, está executando lá meu código. Aí aconteceu uma interrupção. Eu desvio o meu fluxo de execução, quer dizer, eu paro de executar aquilo que eu estava executando e vou executar uma outra parte do meu código. Qual parte do meu código? A parte que tem que tratar aquele evento. Então, se você apertar uma chave, vamos supor que quando ele aperta a chave tem que acender uma luzinha, tem que acender um LED. Então, isso chama rotina de tratamento de interrupção. Então, quando você aperta a chavinha, está lá o meu código executando, ele vai parar de executar, vai desviar para esse código, e o que esse código vai fazer? Vai acender o LED. Entenderam? No laboratório, nós vamos ter a oportunidade de fazer uma prática com espera ocupada e outra prática com interrupção. Então, agora aqui eu estou explicando, vou explicar a interrupção. Todo mundo entendeu o conceito? Tipo assim, na espera ocupada, a iniciativa de ver o estado da chave, de quem que é? Na espera ocupada. Do software que você está executando, do microcontrolador. Né? E na interrupção, de quem que é a iniciativa de saber que a chave mudou? É do hardware. Né? O hardware, quer dizer, mudou a chave, o hardware é que vai desviar o fluxo de execução. Isso permite que você tenha a CPU livre para fazer outras coisas enquanto não tem ninguém apertando a chave. Certo? Então, interrupção, comunicação entre o microcontrolador e periférico mundo externo. Uma interrupção pode ser definida como um pino de entrada que força a CPU a responder rapidamente a eventos externos. Situações de emergência e eventos periódicos. Beleza. Quando a interrupção é detectada, o processador termina de executar a instrução corrente, armazena o conteúdo do PC e de outros registradores importantes na pilha e chama a rotina de tratamento de interrupções. Em inglês é ISR, né? Interrupt Service Routine. Tá? Que é a rotina que trata a interrupção. Depois o que acontece? Volta de onde ele estava. É como se ele chamasse uma função. Tá? É como se ele estivesse chamando uma função. Só que essa função é chamada por hardware.